Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de corações. Ou melhor, de coração, está no singular. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça, ore comigo, pedir que o Senhor fale conosco através da palavra, tá bom? Pai, nós continuamos orando, falando contigo, clamando ao Senhor, para que nesse momento a palavra, Senhor, ela venha de encontro ao nosso coração. A palavra faça sentido ao nosso espírito, que o Senhor nos explique, nos dê entendimento da palavra, que ela encontre lugar, que ela faça morada ali, que ela brote como uma boa semente, cresça e gere frutos em nossa vida, Senhor. Vem falar conosco, Senhor, em nome de Jesus. Bom, eu não sei você, mas eu, como já disse aqui algumas vezes, eu frequento igreja cristã evangélica desde 1995. Desde 1995. 95 para 2000, 5 anos, de 2000 para 2020, 20 anos. 25 anos frequentando igreja, 25 anos frequentando cultos. Sem falar dos cultos dos lares. Sem falar quando havia, inclusive, escola bíblica dominical na parte da manhã. Então tinha culto de manhã, tinha culto à noite. Às vezes tinha culto durante a semana, culto de oração, culto de comunhão, culto de quando algum irmão mudava de casa. Antigamente era um hábito que a gente fazia isso. Hoje pouco se ouve disso. Os irmãos devem se lembrar. O irmão alugava uma casa, comprava uma casa, eu queria fazer um culto de gratidão. Culto de gratidão, né, da casa também. Fazíamos muito culto, sem falar os aniversários, e era muito culto. Natal também, antigamente se fazia o Natal na igreja, também comemorava com culto, tudo. Hoje a gente faz, male faz o ano novo. Mas eu participei de muitos cultos. Existem algumas coisas que nós precisamos refletir acerca do culto. Porque se nós somos o povo do culto, não é? Nós somos o povo do culto. Nós gostamos de culto, participamos de culto. Nós precisamos ter certeza de que nós temos a compreensão certa sobre o culto. Se nós estamos tendo a leitura correta do que é o culto. Porque senão, isso que a gente faz há tanto tempo, e a gente não reflete sobre isso, a gente não pensa sobre isso, e a gente pode estar aí anos a fio fazendo algo correto, algo que é coerente, algo que é louvável, porém com uma outra motivação equivocada. Então a primeira declaração que eu tenho que fazer para vocês é que o culto, ele é coletivo. O culto, ele é coletivo. E ele é um ambiente de oferecimento e não de recebimento. E eu falo mais propriamente do nosso culto, o culto cristão. O culto cristão, ele é um ambiente coletivo, mas ele é um ambiente de oferecimento e não de recebimento. Por que eu digo isso? Muitas pessoas, amados, têm na sua mente a ideia de que a ida ao culto é a ida a um local onde se vai buscar alguma coisa. Se você prestar atenção no texto que nós lemos de Atos capítulo 2, de 42 a 47, diz que eles perseveravam nas doutrinas dos apóstolos, na comunhão e no partir de pão. O texto de Atos capítulo 2, ele nos ensina que nenhum deles tinha algo para si próprio, mas era compartilhado com outros. Se você prestar atenção, você vai perceber que é um formato de culto muito diferente do que a gente está fazendo aqui agora. Não que seja errado, mas é diferente. Aqui ninguém está compartilhando nada. Alguém trouxe um saco de feijão? Alguém trouxe aí arroz? Arroz não, arroz só os mais privilegiados. Alguém trouxe aí macarrão? Ninguém trouxe. Quando nós trazemos essas coisas e compartilhamos, assim como os irmãos faziam, aí talvez a gente possa dizer, olha, está se assemelhando, quando a gente fazia aquela questão da cesta básica, montava a cesta básica. Mas enfim,
o que eu tenho a dizer para vocês é que nós estamos aqui sentados hoje e você não pode correr o risco, meu amado, de acreditar que o culto é um lugar onde nós vamos buscar alguma coisa. É muito comum você encontrar pessoas dizendo o seguinte: eu estou com uma dificuldade, estou passando por um determinado problema, estou desempregado. A minha igreja vai ter culto nesse domingo. Vai lá que eu tenho certeza que Deus vai ouvir sua oração e você vai sair de lá com o emprego que você gostaria. Eu desafio você, durante a semana, abre o seu Facebook. Agora, mais do que nunca, a enxurrada de pessoas fazendo cultos e orações online, as lives, né? E eu não tenho nada contra isso, mas presta atenção, e 80% da fala, Deus vai te dar, Deus vai fazer, vai ter culto na minha igreja dia tal, vem aqui buscar. Isso é uma fala muito comum hoje em dia. Hoje mesmo, talvez tenha sido isso que me motivou a dizer isso, hoje mesmo eu ouvi o irmão dizendo isso. Você está com conta? Está com dívida? E eu achei engraçado que ele disse assim: a igreja não vai pagar sua conta não, mas vem para cá, vem para o culto. Mas Deus vai te dar a solução. Então olha só o que nós estamos imprimindo. Nós que somos o povo do culto, Clebão, nós somos o povo que cultua. Com essa fala nós acabamos estimulando as pessoas a vir para cá a fim de quê? De receber alguma coisa. Agora não me entenda errado, queridos. Nosso Deus é um Deus tremendo. É um Deus que conhece todas as nossas necessidades. É o Deus que sabe tudo o que nós precisamos antes de que qualquer coisa chegue, antes que chegue na nossa língua, no nosso pensamento, o nosso Deus já sabe. Ele sabe todas as coisas. Não é sobre isso que eu quero falar. Eu não estou aqui colocando em xeque se Deus faz ou não faz. Eu não estou colocando aqui sobre a mesa a questão se Deus supre ou não supre. Isso é uma questão inegociável das Escrituras. Deus cuida e supre os seus filhos. Mas o que eu estou falando para vocês hoje é da motivação primeira. É aquilo que me faz refletir antes de sair da minha casa e vir para cá e dizer: vou à igreja ou não vou à igreja? Vou ao culto ou não vou ao culto? Bom, estou precisando de um emprego. Estou precisando que a minha necessidade seja suprida. Estou precisando de uma cura. Estou precisando casar. Vou ao culto. Porque, afinal de contas, é no culto que as bênçãos de Deus são derramadas sobre a minha vida. Amados, Atos capítulo 2, de 42 a 47, está lá o DNA da igreja primitiva. Nos ensina que culto cristão, eu não sei os outros, mas o verdadeiro culto cristão não é um ambiente onde a gente vá buscar, conquanto Deus em sua grande misericórdia se derrama sobre nós. Mas a essência do culto cristão está no fato de que nós nos reunimos para render honra, glórias e majestades ao seu nome. Essa é a essência do culto cristão. Segundo, nós adoramos movimentos, participar de movimentos bem-sucedidos, movimentos que fazem barulho, movimentos que são expressivos. Nós adoramos essas coisas, porque de alguma forma na nossa mente está a ideia de que se algo está crescendo, se algo está fazendo barulho, e eu falo barulho não no sentido de ruído, mas no sentido de visibilidade. Se algo está em ascensão, então logo isso é bom. E nós queremos estar no meio de onde há ascensão, onde há sucesso, onde há vitória, onde há êxito. Nós queremos isso. Porque na nossa mente, de certa forma, a gente acredita que se a gente estiver lá no meio, a gente vai ser abençoado por aquele negócio. O que quer que venha vai nos atingir. Não é assim? Não é dessa maneira? Então, alguém diz assim, olha, outro dia eu participei de um encontro de adoração. Aí você pergunta, como é que foi? Ah, meu irmão, foi tremendo. Havia milhares de pessoas. Havia uma música contagiante. Olha, isso é maravilhoso, eu já participei muitas vezes disso. Mas tem uma coisa que a gente negligencia. Que o culto cristão, ele tem essa característica. Ele acontece também no coletivo. O culto cristão acontece dessa maneira coletiva. Vocês são encorajados, inclusive por mim, para não deixarem de congregar. O escritor dos Hebreus diz isso.
mas a experiência, ela é individual. A experiência do culto cristão, conquanto que coletivo, se dá no individual. De modo que você não se esconde na multidão. De modo que você não consegue se misturar no meio dos outros, e Deus, no seu amor, na sua onisciência, Ele do céu, Ele olha para cá e fala: olha aquela igreja, olha aqueles irmãos, olha como eles estão quebrantados. E alguém pergunta para o anjo: como é que está? Como é que está processando isso? Quem está e quem não está? Deus fala: não sei, está tudo muito junto. Está tudo muito junto. Deus não se perde. Deus não se perde no meio da multidão. A experiência, ela é coletiva, mas ela também se processa no individual, de modo que a palavra está sendo ministrada. Vocês estão aí quietos, atentos, prestando atenção. Eu olho, eu vejo rostos, eu ouço ruídos lá atrás, mas eu vejo vocês com os olhos fitos em mim. Eu não sei o que está acontecendo no interior de cada um de vocês. As minhas percepções, elas são baseadas em fatores que podem ser equivocados. Por exemplo, se você está atento, se você bate palma, se você dá um amém, um aleluia, eu estou aqui para, está funcionando. Mas Deus não se engana com essas coisas. A experiência, ela pode ser coletiva, mas ela também acontece no individual. Olha só, abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo de número 19, versos 8 e 9. Atos 19, verso 8 e 9. Acharam aí? Vamos lá, eu espero. Atos 19, versículo 8 e 9. Posso ler? Amém. Então diz assim, Atos 19, verso 8 e 9. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Olha o verso 9. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Ele ficou 3 meses ministrando, e o texto diz que alguns deles se endureceram. Queridos, o mesmo lugar, o mesmo culto, a mesma palavra, o mesmo Espírito, o mesmo preletor, o mesmo pregador, o mesmo Paulo, mas diante de tudo isso, havia diversidade, havia uma distinção entre o coração de uns e o coração de outros, de modo que o texto de Atos nos diz que alguns deles endureceram o seu coração. Você sabe que eu acho que é o maior pecado, e eu não falo aqui literalmente, da intenção dos nossos cultos hoje em dia, é transformar a experiência do culto em uma experiência homogênea, sabia? Isso para mim é um grande crime, porque eu acredito num culto com uma grande diversidade. Um culto onde cada um experimenta e reage à manifestação do Espírito de uma maneira distinta do outro. Existe vamos colocar cada manifestação como cores. Existe qual a palavra? Essa diversidade de cores, de manifestação, de impressões, de sentimentos, de adoração. O irmão ali está com o coração de um jeito, a irmã do outro, e para um o Espírito fala de um jeito, para outra a palavra fala de outro, e aí isso é saudável para a igreja cresce com isso, mas existe no nosso meio, infelizmente, o intuito de que todo mundo se manifeste ou responda à manifestação do Espírito da mesma maneira. Quer ver um exemplo? É mandatório, isso é mais particular das igrejas pentecostais, mas é mandatório que todos falem em línguas. Inclusive, acaba virando até um crivo, um determinante de espiritualidade. É mandatório que todos evangelizem. É mandatório que todos preguem. É mandatório que todos dancem. É mandatório que... Então, espera-se da igreja uma reação homogênea diante
do culto. Quando o culto, conquanto no coletivo, Rafa, ele é extremamente, profundamente particular e ímpar para mim. A palavra, ela fala comigo, nas minhas necessidades, no meu espírito, na minha alma. Deus dá para mim, através da sua palavra, direção. Faz sentido para mim. Eu não sei se faz sentido para você, porque esta palavra, ela atende a minha necessidade, ela atende o meu clamor, ela atende a minha sede. Nós não podemos, queridos, transformar a igreja numa coisa homogênea, onde todo mundo reaja igual, porque o culto cristão, conquanto coletivo, ele se manifesta também individualmente. Individualmente. Você se lembra quando a igreja começou, ainda em Atos, quando a igreja começa a fazer a divisão, as pessoas traziam seus terrenos, dividiam, tal, traziam aos pés dos apóstolos dinheiro, tal, e houve dois camaradas lá chamados, um Ananias e uma outra chamada Safira. Uma igreja cheia da generosidade, mas ainda assim, apesar de toda a generosidade, havia dentro daquela comunidade pessoas que não partilhavam do mesmo espírito. É importante eu dizer para você a importância dessa diversidade, porque nós não podemos empurrar para as pessoas, incutir na mente das pessoas, amados, de que as mesmas experiências que eu tenho tido devem necessariamente acontecer com você. Uma vez no passado eu ouvi um pastor dizendo que havia havido uma conferência, um culto, eu não lembro o que era exatamente, e um pregador havia passado por lá e falado, pregado com ousadia, e algumas pessoas haviam sido curadas no meio do culto. E aí alguém vira para o pastor daquela igreja, não o que havia pregado, e diz assim para ele: pois é, pastor, algumas pessoas foram curadas em nosso meio. Ele pois é. Aí este pastor pergunta para o outro: o que nós vamos fazer com esses que foram curados? No que ele respondeu ao outro: olha, eu não estou preocupado com os que foram curados, estou preocupado com os que não foram. Por quê? Nem todo mundo foi. Então o culto cristão, ele tem sim essa característica de, conquanto ser um culto coletivo, existe essa individualidade. Meu amado, meu irmão, o que você precisa saber sobre isso e eu precisamos saber sobre isso? Que nós estamos aqui reunidos, é do agrado de Deus, é da vontade de Deus que nós nos reunamos, que nós congregamos juntos, que nós adoremos ao seu nome. Mas as experiências que nós experimentamos, elas são de cunho íntimo e particular. E que também, além disso, que você não pode se esconder atrás da multidão, atrás da igreja, e está todo mundo adorando, e você está lá de braço cruzado, coração endurecido, e dizer o seguinte: a minha conta está paga. Deus viu que eu estava lá, tinha um mover, tinha uma manifestação, e eu estava no meio. Mas essa não é a grande questão. A questão é como é que está o seu coração nessa multidão. Ou você se esqueceu por acaso que Deus é o Deus que enxerga o coração? Você se esqueceu que não adianta você cantar com os seus lábios, não adianta você cantar, bater palma, a sua voz está entronizada, está em harmonia com as outras vozes, os seus instrumentos estão em harmonia com os outros instrumentos, não tem nada fora do tom, está tudo certinho. Quem olha, quem tira a foto, está satisfeito disso, está tudo bem, mas Deus esquadrinha e sonda todo o coração. Não podemos nos esconder dos olhos de Deus, porque estamos no meio da multidão. Deus nos desnuda. Estamos nus diante do nosso Deus, não importa o tamanho da multidão onde estamos inseridos. O culto cristão, ele tem essa característica, coletivo, mas ele é individual. Então, primeira questão, o culto cristão, ele é um ambiente de entrega, não de recebimento. Então nós viemos aqui para quê? Para render glórias ao único que é digno de louvor e exaltação. Nós viemos aqui para oferecer adoração. Nós viemos aqui porque Ele é digno.
Nós viemos aqui porque Ele é Senhor. E nós viemos aqui para dizer e cantar isso para Ele. Segunda coisa, o culto é coletivo, mas a experiência é individual, é particular. Terceiro, o culto é um ambiente de qualidade e não de quantidade. O culto cristão é um ambiente onde deve haver qualidade e não necessariamente quantidade. Essa é outra coisa interessante sobre o nosso culto. Você sabe muito bem, eu não preciso dizer, que sim, existe uma coisinha dentro de nós que tem uma necessidade de ser... existe uma coisa em nós que tem essa necessidade de que os nossos cultos sejam sempre cheios. É ou não é? Nós temos essa coisa em nós, amados, de que um culto abençoado, um culto que está prosperando, uma igreja que está necessariamente dando certo, ela tem, antes de mais nada, o seu culto cheio. Sinais de uma igreja de sucesso, sabe qual é? Quando não tem cadeira para todo mundo. Não tem cadeira para todo mundo. Você quer ver o pastor ficar feliz? Ele está lá atrás, se arrumando, alguém fala, pastor, temos um problema. Ele diz, qual o problema? Tem muita gente, não tem cadeira para todo mundo. Ele vai dizer, eita, glória. Não é? Existe em nós aquela ideia de que uma igreja que está necessariamente fazendo aquilo que deveria fazer, uma igreja que é bíblica, uma igreja saudável, uma igreja boa, aquela igreja onde as pessoas fazem fila lá fora. Tem que ter 2, 3 cultos. Mas, se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que o Senhor não se deixa levar pela aparência. O Senhor não se deixa levar pela aparência. O Senhor está interessado em qualidade. Não que a quantidade seja errada. Não que eu não gostaria que houvesse mais e mais pessoas. Não que seria muito bom que nós falássemos, nossa, vamos ter que fazer 3 cultos, porque não está dando. Porque para nós, queridos, para quem prega a palavra, quem observa a palavra e dá atenção ao que a palavra diz, tem no seu coração o desejo de ensinar, de mostrar na palavra verdades bíblicas, para que as pessoas cresçam no conhecimento do verdadeiro Jesus, Jesus das Escrituras. Então é muito bom, mas nós não podemos nos enganar, acreditando que o culto cristão, enquanto mais gente, melhor, e se tem mais gente, está tudo certo. Não necessariamente. Porque precisa haver qualidade naquilo que a gente está fazendo aqui. Então a minha pergunta é, faça a si mesmo essa pergunta aí no seu coração. Como é que está a qualidade do que você tem feito aqui? O que você faz na igreja? Eu sou músico. E qual é a qualidade do que você faz aqui? Olha, eu não erro um acorde. Meu instrumento está sempre afinado. Eu consigo tocar qualquer música. Eu estou sempre a postos para tocar as músicas. Sei de cor as letras. Aí eu falei, meu querido, você não está entendendo o que eu estou falando aqui. Não é disso que eu estou falando. Isso aí que você está falando é o básico, é o pré-requisito para o músico. A minha pergunta é, como é que está o seu coração? Qual a qualidade da sua adoração? Ela é sincera, ela é honesta, ela é franca, ela não é mascarada, ela não tem fingimento, nem tem hipocrisia. Quando você vem aqui, você percebe que está no automático, você fala, peraí, Senhor, me desculpa. Senhor, eu estou aqui no automático, me esqueci, eu estou aqui diante do Rei dos Reis, com os meus irmãos, em adoração. Senhor, me perdoa pelo automático, Senhor. Deixa eu ver o meu coração, como é que ele está. Porque, queridos, nós fazemos as coisas no automático, assim, ó. Como pregador, como é que está a sua qualidade? Eu sempre prego.
razoavelmente, eu posso dizer que as pessoas entendem o que eu falo, eu tenho uma retórica razoável, eu consigo me expressar, eu consigo falar, as pessoas me entendem. Não é insuportável. Você não está entendendo, não é disso que eu estou falando. Eu estou perguntando se quando você faz o que você faz, o seu coração, ele está no lugar certo, focado no que é certo, não está no automático, amados. Porque eu vou falar para vocês como pastor e pregador dessa comunidade. Se tem uma coisa que é muito fácil de acontecer, é você desenvolver um estilo de vida como pregador, onde você lê a Bíblia para os outros. Sabia disso? Quando você lê a Bíblia para pregar. E qual que é o problema disso, pastor? O problema é que a Bíblia deixa de ser a palavra de Deus para a sua exortação, para a sua repreensão, para o seu ensino, para o seu crescimento, e se torna uma ferramenta de trabalho, como esse púlpito, como essa câmera, como a cadeira onde você está sentado. Nós precisamos sempre verificar, amados, se o nosso culto ele está sim cheio de qualidade, tanto quanto nós gostaríamos que houvesse em quantidade. Tem que haver qualidade nos nossos cultos. Quarto, culto cristão é um ambiente em que quem recebe o culto é Deus. Parece ser óbvio, não parece? Não parece? Pode dizer. Alguém vai dizer, mas pastor, por que você vai falar isso? É a coisa mais óbvia. É óbvio que o culto é para Deus. Se o culto é para Deus, por que a gente age como se o culto fosse para nós? Você quer ver quando a gente age quando o culto é para nós? O culto hoje não foi muito bom não. Acho que foi meio longo. O culto hoje não, parece que foi meio rápido. O culto hoje, não sei, a palavra está falando sobre isso. É um tema que eu particularmente não gosto muito. As músicas, eu não sei. As crianças. E aí nós começamos a fazer comentários. Fazemos a tecer comentários sobre o culto. Como se o culto fosse para nós. Como se o culto fosse para nos agradar. Amados, com 25 anos de igreja, se eu fosse dizer para você quantas vezes eu ouvi alguém dizer, não só aqui, mas em todos os lugares que eu tenho contato, o culto hoje não foi muito bom não, porque sabe, Maurício, eu não senti o negócio lá. Eu gosto quando eu sinto. Você gosta de sentir? Você gosta, meu Antônio? Eu gosto de sentir o negócio. É bom. Mas tem dia que eu não sinto. E quando eu não sinto, o culto não é bom. Porque, na final de contas, o culto ele tem que atender às minhas necessidades. Se você for parar para prestar atenção, quando nós procuramos uma igreja, nós queremos uma igreja assim, vou dizer para você. Tem que ter estacionamento. Tem que ter bom banheiro para as mulheres e banheiro para os homens. Tem que ter sala para as crianças. Os professores, não basta ter sala para as crianças, não é um depósito de criança. Tem que ter um professor, uma professora que está lá para cuidar bem. Não tem que ensinar a Bíblia, tem que ensinar porque em casa é difícil. Tem que ter alguém para fazer o que eu não consigo fazer na minha casa. Né? Senão, se eu não fizer, eu tenho que fazer. Então, essas coisas. A palavra tem que ser não longa, mas também não muito curta. Tem que ser na medida certa. A palavra tem que ser boa, o pastor tem que saber falar. Se possível, não ficar mandando a gente ler muitos textos da Bíblia, porque a Bíblia é difícil ficar achando os textos da Bíblia. É muito complicado ficar achando. Então, eles colocam no telão pra gente não ter que ficar procurando. O pastor tem que ser uma pessoa que, de vez em quando, no meio da mensagem, faz a gente rir, para dar desestressada. Né? Eu sei que o Geando não gosta, né, Geando? Geando não gosta disso. Mas a maioria gosta, Geando. Eu gosto de uma piada e tal. Isso mesmo. É isso que eu quis dizer. O Geando não gosta que fique jogando piada no meio da mensagem, não. E tem gente que já faz questão, não. Tem que falar uma piada para dar uma quebrada no gelo. Né? O pastor tem que ser aquela fala que a gente fica envolvido. Se possível, fazer a gente chorar de vez em quando. Não é? A música tem que ser os irmãos que sabem cantar bem.
Você está prestando atenção o que nós estamos fazendo? Nós estamos transformando a igreja num serviço. Estamos transformando a igreja num supermercado, num restaurante, onde a gente vai lá, entra, senta, e se o garçom é grosseiro, a gente levanta e fala, aqui eu não volto mais. Porque a oferta é grande demais para vocês ficarem tratando os seus clientes. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. Eu não sou cliente, você não é cliente. Você não está aqui para ser servido, eu não estou aqui para ser servido. O culto é para Deus, não é para mim e não é para você. Isso significa que você não possa fazer observações para que o nosso encontro seja mais agradável? Claro que não. Claro que não. Mas existe uma diferença entre você fazer sugestões para que o nosso encontro seja agradável e sutilmente fazer exigências, porque se não forem cumpridas, você passa por aquela porta e não volta nunca mais. Culto cristão é para Deus. Culto cristão é para Deus. É o Senhor quem recebe. Ele que é adorado. Ele que é glorificado. Ele que recebe todo o louvor. A adoração é para Ele. O louvor é para Ele. Se no meio do processo a gente se sente emocionado, como às vezes eu vejo a Clarissa cantando aqui, se emociona, glórias a Deus por isso. Mas essa não é a essência do nosso culto. Não é. Existe um equilíbrio que nós precisamos encontrar, queridos, eu acho que ainda não conseguiu, entre ajudar aqueles que passam por aquela porta, se assentam aqui, ajudá-los a crescer em Cristo, amadurecer em Cristo, que eles se sintam amados e importantes, e o outro extremo, fazer com que eles se sintam clientes, como eles têm que ter todas as suas necessidades supridas. Você está entendendo que uma coisa é diferente da outra? Nós precisamos aprender a fazer com que as pessoas se sintam amadas, sem que elas sejam mimadas. Precisamos fazer com que as pessoas saibam que elas são importantes, mas que ainda assim, isso aqui, este lugar, não gira em torno delas, gira em torno de Deus. Esse é o desafio da igreja. É por isso, meus amados, que existem igrejas e igrejas, pastores e pastores, que não suportam a obra do ministério, porque eles chegam à seguinte conclusão, de que o seu ministério não é servir pessoas, mas muitas vezes cuidar de pessoas mimadas. Cuidar de pessoas mimadas. Paulo repreende Pedro na frente de todos, e Paulo poderia pensar assim, não, Pedro andou com Jesus, Paulo não andou com Jesus. Pedro caminhou com o Senhor, Paulo não caminhou com o Senhor, mas Paulo não se sente indigno de repreendê-lo, porque ele entende que na vida comunitária, quando eu repreendo você, é porque eu amo você, e porque eu quero que você cresça em nome de Jesus. Eu não quero que o seu coração seja um terreno fértil, para que o diabo deite e role, fazendo crescer um monte de erva daninha. Então muitas vezes, com amor, é possível que o pastor chegue para você e diga, meu irmão, vamos conversar? Eu percebi que o irmão fez isso, isso, isso. Eu percebi que o irmão falou aquilo outro. Eu percebi que o irmão está se ausentando. Eu percebi, e ele pode falar. Deveria poder falar. Mas numa igreja, amados, onde Deus não é quem recebe o culto, mas as pessoas, o pastor não pode fazer isso. O pastor não pode confrontar. O pastor, aliás, nem o pastor, nem muito menos vocês, podem se confrontar, se encorajar. Estou eu aqui, aí vem o Maurício falar comigo, olha para ele, quem é você para falar comigo desse jeito? Eu sou o pastor dessa igreja. Como ousas falar assim comigo, Maurício? Não, pastor, é que eu percebi, não, o irmão está em rebeldia. O irmão é rebelde. Aí ele vai falar com a Clarissa. Ó, Clarissa. Não, Maurício. Você sabe a pior coisa que tem quando alguém vai te dar um conselho? Isso acontece no casamento, não no meu. No meu não acontece isso. Minha esposa tá vendo em casa. É quando a Silvia, na Silvia não, quando alguém
Vou pegar um exemplo de alguém aqui, tá? Quando o Moreco e a e a Mary. Não acontece lá em casa, tá? É quando, eu não sei se isso acontece, tá? É quando o Moreco fala assim para o Kleberson, né? O Queroba. Quando ele vira para a Mary e fala assim: Mary, você fez isso. Aí a Mary responde: e você também não faz? Não é assim? Isso demonstra o quê, querido? Demonstra o seguinte: eu não estou preocupado com o que você está me dizendo, estou preocupado em me defender de suas palavras. Amados, imagina assim, eu quero passar para você uma imagem de uma igreja, onde todos são iguais. Existem diferentes dons, diferentes atribuições, diferentes funções, mas ninguém é mais que ninguém. O pastor não é mais que ninguém e ninguém é mais que o pastor. Todos são iguais. Obviamente, todos os membros desse corpo são respeitados igualmente. E aí, neste corpo, as pessoas têm a liberdade e o amor para repreender, para encorajar, para ensinar, para chamar o irmão e ajudá-lo na sua caminhada cristã. E o irmão que é repreendido, encorajado, ajudado, ele não se sente ofendido, pelo contrário, ele se sente amado, ele se sente importante, ele se sente como parte do corpo. E muitas vezes os problemas são resolvidos entre a própria comunidade. A comunidade se pastoreia, não precisa chegar nem no ouvido do pastor. Já parou para pensar nisso? É isso que nós deveríamos buscar. É isso, é por isso que nós pregamos a palavra, para que o nosso coração esteja apto ao arrependimento, sensível à palavra, quer ela venha do púlpito ou quer venha do seu irmãozinho que está aí do seu lado. E que nós sejamos como crianças que entra por aquela porta e espera ser servido. O culto hoje não falou comigo. A mensagem não falou comigo. O louvor não falou comigo. Aliás, a pessoa que entra por essa porta com essa condição no coração, eu duvido que qualquer coisa vá falar com ela. Porque o culto não é para mim, não é para você. O culto é para Deus. Que tal a gente baixar a bola, parar de ficar querendo ser agradado aqui, fecha os olhos e adora ao teu Deus. Glorifica o Senhor. Pede ao Senhor que quebrante o seu coração. Pede ao Senhor que fale com você. Pede ao Senhor que a música faça sentido. Peça ao Senhor que as palavras não sejam apenas uma canção, mas seja adoração. Peça ao Senhor que no meio daquela mensagem, às vezes longa, mas que você encontre graça e que ela faça sentido ao seu coração. Peça ao Senhor que todos aqueles que estão à sua volta sejam sacerdotes do Senhor, zelosos por você e interessados em ministrar a sua vida quando e sempre que for necessário. Amados, imagina, que igreja. Quinto e último, o culto é ambiente em que Deus aceita ou rejeita a oferta. Sabia que Deus rejeita às vezes? E aí existe um outro equívoco sobre o nosso culto. É o seguinte, de que não importa como é que você está, desde que você traga a sua oferta. Desde que você faça a sua oferta. E por oferta, eu não quero que você entenda só o dinheiro. É o seu trabalho, o seu ministério, o tempo que você gasta, as horas que você dedica, os instrumentos que você dedica ou que você utiliza, o serviço que você presta, tudo isso pode ser considerado a nossa oferta. E nós temos a ideia é o seguinte, não importa como é que eu faço, desde que eu faço. Precisava dar uma oferta? Está aqui, ó, meu envelope. Meu dízimo está lá no gasofilácio todo mês, não falta um mês. Estou certo, está tudo certo. Mas eu preciso dizer para você o seguinte, que para Deus ele observa primeiro o ofertante e depois a sua oferta. Sabia disso? Se a sua oferta é dada com a motivação errada, querido, a igreja vai usar muito bem o seu dinheiro, pode ter certeza. Nós vamos pagar as contas, ninguém vai reclamar não. Eu não vou chegar para o Rodrigo e falar, Rodrigo, esse dinheiro aqui é uma oferta para você aí alimentar as crianças. Mas o irmão que deu esse dinheiro aqui, ele não estava muito firme na decisão não. Eu não quero nem saber, se você colocar a sua oferta ali,
Eu vou pagar as contas. Eu não, porque eu não ponho muito dinheiro. O tesoureiro da igreja, a tesoureira da igreja vai pagar as contas, vai fazer as ofertas, vai atender as necessidades daqui. Eu estou falando do ponto de vista entre Deus e nós. Você quer ver onde eu enxergo isso? Para falar de onde você tirou isso? Abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo de número 4. Quando Caim mata Abel. Gênesis está no começo da Bíblia. Vai lá, bem no comecinho. Gênesis, capítulo de número 4. Vamos ler a partir do verso 1. Acharam? Isso é fácil, né? Só voltar tudo e abrir. Vai lá para o primeiro livro, primeiro livro. Gênesis, aí você acha o capítulo 1, 2, 3 e 4. Posso ler? 4, a partir do verso de número 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com auxílio do Senhor tive um filho, homem. Voltou a dar à luz, desta vez, a Abel, irmão dele. Aí tem Caim e Abel. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim agricultor. Abel pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Aí que tá. Vocês perguntam, por que o Senhor aceitou a oferta de um e rejeitou a oferta de outro? Eu sei que você sempre olhou para esse texto e pensou, qual o problema da oferta? O que tinha lá no meio que tornou essa oferta desprezível ao Senhor? Olha o que diz aqui. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Aí eu pergunto para você, o que você acha que foi rejeitado? Foi a oferta de Caim ou Caim? O que foi aceito por Deus? A oferta de Abel ou Abel? Porque o Senhor, Ele primeiro se atenta para o Abel e depois para a oferta do Abel. O Senhor, Ele se atenta primeiro para Caim e depois a sua oferta. Você está vindo aqui trazer a sua oferta, você está vindo aqui servir, você está vindo aqui pregar, você está vindo cuidar das crianças, você está trazendo a sua oferta, quer seja um produto, quer seja um serviço, quer seja um ministério. E você está ciente, crente, a gente fala, você está crente que Deus está olhando para a sua oferta. Aí Deus fala um pouquinho para você, fala para você assim, pera um pouquinho, bota a sua oferta ali do lado, vem cá, deixa eu dar uma olhada para você, deixa eu ver como é que você está. Deixa eu olhar você, deixa eu ver você. Dá uma volta. Abre a sua boca. Deixa eu ver os olhos. Como um médico fazendo um check-up, sabe? Pega aquele palito de sorvete, enfia na sua boca. Deixa eu ver. Abre a boca. Deixa eu ver o seu coração. Pega a sua oferta e volta para casa, querido. Porque você está rejeitando a minha oferta, Senhor. Não. Sua oferta não tem problema nenhum. O problema é você. Deus aceita primeiro a pessoa e depois a oferta. Nós somos mais importantes do que as ofertas que nós trazemos, queridos. Já parou para pensar nisso? Existe um monte de gente que acredita que conduz a sua vida acreditando que o que Deus quer são as suas mãos, as suas obras, as suas práticas, a sua grana, a sua retórica, os seus dons, né, de cantar, de louvar, quando Deus está sempre olhando primeiro quem é o ofertante e depois a oferta do ofertante. O culto cristão tem dessas. O culto cristão tem dessas. Em qualquer outro lugar você leva, ninguém está nem aí. Qual é o seu nome, qual é o seu RG, se você está dando de vontade ou não. Com vontade, se você faz porque você quer. Desde que você traga, não importa a sua motivação. No culto cristão isso faz toda a diferença. E eu tenho que dizer isso para vocês. Porque eu não quero uma igreja de pessoas que são ativos, que são ofertantes, que são pessoas que dão a sua grana, o seu tempo, o seu trabalho, dizendo, está tudo bem, eu fiz a minha parte. Quando as Escrituras dizem que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Amém?